Um bilionário descobre uma criança a ler na sua biblioteca às 3 da manhã. Ela não devia estar ali. Quebrou as suas regras. O que ele fez a seguir, ninguém esperava. Num apartamento de luxo de 50 milhões de euros no Parque das Nações, em Lisboa, o silêncio não é apenas dourado, é obrigatório. Aqui, o bilionário Rui Antunes governa um império construído sobre uma crença. Existem aqueles que tiram e aqueles de quem se tira. Ele é um predador, mas às 3 da manhã, o seu controle absoluto é quebrado por um único som fraco. Um clique. Vem da sua biblioteca particular. Uma sala onde ninguém deveria estar. Ele espera um intruso. O que encontra é a filha da empregada da limpeza do turno da noite, escondida no escuro, debruçada sobre um livro complexo que ele não consegue entender. Uma menina que deveria ser invisível. Uma menina que vê tudo. E ele acabou de cometer um erro fatal. Ele subestimou-a. Antes de começarmos, adoraria saber de onde nos está a acompanhar. Diga-me nos comentários. Espero que goste desta história. Ele encontrou a criança a ler um livro que ele próprio não conseguia compreender. O bilionário Rui Antunes exigia silêncio absoluto no seu apartamento de luxo de 50 milhões de euros, uma fortaleza de vidro e aço que pairava sobre Lisboa. Mas esta noite, às 3 da manhã, um som minúsculo quebrou esse silêncio. O som foi um clique ténue. Não era o som de um cano a assentar. Não era o zumbido do controle climático. Rui Antunes conhecia cada som da sua casa, tal como conhecia cada ativo no seu vasto portfólio. Este som estava errado. Ele tinha acabado de regressar de um jantar tardio, a celebração de um negócio que acrescentaria mais 100 milhões ao seu nome. Aos 58 anos, Rui tinha construído um império a partir do nada, ou assim dizia às revistas. Ele acreditava que o mundo estava dividido em dois tipos de pessoas. Aqueles que tiram e aqueles de quem se tira. Ele era um predador. O seu fato feito à medida custava mais do que a maioria das pessoas ganhava no ano. Os seus sapatos, artesanais de Itália, não faziam som no chão de mármore importado. Ele moveu-se do seu elevador privado em direção à grande biblioteca. O apartamento estava escuro, exceto pelo brilho branco azulado das luzes da cidade lá muito embaixo, refletidas no Tejo. Outro clique. Veio da biblioteca. Os olhos de Rui estreitaram-se. Ele pagava um prémio pela melhor segurança. Ninguém deveria estar aqui. O seu pessoal, o seu chefe, os seus assistentes, todos saíam até às 22 horas. A única pessoa autorizada no apartamento a esta hora tardia era a empregada da limpeza do turno da noite. Uma mulher cujo nome ele nunca se dera ao trabalho de aprender. Ele entrou na biblioteca. A sala era maciça, forrada com milhares de livros que ele nunca lera. Eram para as aparências. E ali, no canto mais afastado, ele viu uma pequena luz a balançar como um pirilampo. Estava escondida atrás do grande globo que ele mantinha junto à janela. Rui moveu-se silenciosamente, a sua irritação a crescer. A empregada estava a roubá-lo. Ele contornou o globo, a sua voz afiada a cortar a escuridão. O que é que está a fazer, por amor de Deus? A luz apagou-se de repente. Por um momento, houve apenas o som da respiração. Então a pessoa falou. Lamento, senhor. Não o ouvi entrar. Era uma voz pequena, a voz de uma criança. Rui acionou o interruptor principal. A sala foi inundada por uma luz forte e brilhante. Ela estava sentada no chão, aninhada entre o globo e uma estante. Parecia minúscula, talvez com 9 ou 10 anos. Tinha cabelo loiro pálido preso numa simples trança. Usava ténis gastos e um hoodie desbotado. À sua volta, no chão, não havia material de limpeza, mas livros grossos e pesados. E no seu colo, o livro que estivera a ler com uma pequena lanterna de porta-chaves. Rui olhou para a capa. A sua mente, geralmente tão rápida com números e negócios, lutou para fazer sentido daquilo. Os princípios da mecânica quântica. Onde está a sua mãe? Exigiu Rui. A menina não se encolheu. Olhou para ele com os olhos mais perturbadores que ele já vira. Eram de um azul profundo e sério. Não continham medo, apenas uma avaliação calma e silenciosa. Ela está na cozinha, senhor, respondeu a menina. A sua voz era firme. Está a polir a prata. Disse que terminaria numa hora. Eu não lhe pago para ser ama, retorquiu Rui. Ele apontou para o livro no colo dela. E certamente não deixo crianças brincar na minha biblioteca. Isto é algum tipo de piada. O que está a fazer com isso? A menina olhou para o livro e depois de volta para ele.
Estou a lê-lo, senhor. Rui soltou uma gargalhada curta e fria. A lê-lo? Claro. E suponho que também o percebe. Mecânica quântica. A expressão da menina não mudou. A maior parte, senhor. Estou com dificuldades na interpretação de Copenhaga. O princípio da incerteza de Heisenberg é claro, mas o conceito de complementaridade de Bohr parece-me incompleto. Rui Antunes ficou completamente imóvel. Olhou do rosto da menina para o livro. Ele tinha uma licenciatura em Física pela Universidade do Porto. Fora forçado a ter uma cadeira semelhante. Mal passara, com um 11. Não se lembrava de nada a não ser dores de cabeça. Estava a olhar para uma menina de 10 anos, com Woody gasto, que discutia calmamente Niels Bohr como se ele fosse uma personagem de desenhos animados. Quem é você? Disse ele, a sua voz baixando para um sussurro perigoso. Sou Mariana Santos, senhor. A minha mãe é a Carla Santos. Vá chamá-la, ordenou Rui. Agora. Mariana, lenta e cuidadosamente, colocou o marcador de livros, um simples pedaço de papel dobrado, no denso livro de texto. Levantou-se, os seus movimentos sem pressa. Juntou os outros livros que tirara das suas prateleiras. Um era uma história do Império Romano. Outro era um manual de cálculo de nível universitário. Saiu da biblioteca, deixando Rui sozinho na luz súbita e brilhante. Ele sentiu uma estranha sensação fria no peito. Olhou para o livro que ela deixara. Pegou nele. Era pesado. Abriu na página que ela marcara. A página estava coberta de equações que pareciam uma língua estrangeira. Ouviu passos apressados e frenéticos. Um momento depois, uma mulher entrou a correr na sala, torcendo as mãos. Usava o simples uniforme cinzento do serviço de limpeza. Era Carla Santos. Estava pálida, os seus olhos arregalados de terror. Senhor. Antunes, senhor, peço imensa desculpa. Lamento imenso, imenso. Ela não devia ter saído da copa. Eu prometo. Carla tinha 40 anos, com o mesmo cabelo loiro da filha, embora o dela estivesse salpicado de cinzento e preso num coque apertado e cansado. Trabalhava para Rui há 6 meses. Era uma excelente empregada, eficiente, silenciosa, invisível até agora. Ela esteve aqui, disse Rui, a sua voz monocórdica. A ler os meus livros. A roubar, na prática. Não, senhor. Não a roubar, Carla apressou-se, juntando as mãos. Ela adora ler. É muito inteligente. Nunca levaria nada. Juro pela minha vida. Ela teve de vir comigo esta noite, senhor. Antunes, implorou Carla, a sua voz a quebrar. Ela teve febre esta manhã. Não a podia deixar sozinha, e eu? Eu não posso perder este turno. A agência é muito rigorosa. Fiz-lhe uma pequena cama na copa. Disse-lhe para dormir. Virei as costas por um minuto. Rui olhou para a mulher. Viu fraqueza. Viu desespero. Desprezava ambos. Trouxe uma criança doente para minha casa. Ela está bem agora, senhor. A febre passou. Ela é só sossegada. Só lê. Por favor, senhor. Antunes, nunca mais acontecerá. Mariana tinha reaparecido à porta. Ficou em silêncio, a observar a mãe implorar. O seu rosto era uma máscara de perfeita e fria calma. Certamente que não voltará a acontecer, disse Rui. Olhou para além da mãe, para a criança. Tu, disse ele a Mariana. Achas que és esperta, não achas? A ler livros grandes. A brincar aos crescidos. Mariana não disse nada. Deixa-me ensinar-te uma lição, criança, disse Rui, aproximando-se. Sentiu o seu poder a regressar. Não importa quantos livros leias. Não importa o que pensas que sabes. Neste mundo, ou nasces para mandar ou nasces para servir. Pessoas como tu, servem. Limpam sanitas. Polem a prata. Não li em física quântica na minha biblioteca. Carla Santos ofegou, levando a mão à boca. Senhor, por favor. Ela é apenas uma criança. É uma criança que precisa de aprender o seu lugar, disse Rui, a sua voz como gelo, tal como a mãe. Um vislumbre de algo novo atravessou o rosto de Carla. O seu medo foi substituído por uma centelha de aço. O meu lugar, senhor. Antunes. O meu lugar é fazer um trabalho honesto.
É criar a minha filha para ser melhor do que eu. O meu pai lutou por este país. Foi um bom homem. Ensinou-nos que não há vergonha no trabalho. O seu pai, troçou Rui, provavelmente era um qualquer soldado raso que seguia ordens. Eu dou ordens. Essa é a diferença. É o lugar que você não consegue entender. Foi então que aconteceu. Pela primeira vez, a menina, Mariana, reagiu. A sua cabeça ergueu-se de repente. Os seus olhos azuis, já não calmos, fixaram-se em Rui Antunes. O olhar não era de raiva infantil. Era um olhar de gelo puro e concentrado. Era um olhar de súbita e terrível compreensão. Rui sentiu aquele arrepio frio no peito novamente. Por meio segundo, sentiu-se como se fosse ele quem estava a ser analisado. Mariana, não, sussurrou a mãe, agarrando-lhe no braço. Vamos embora. Está despedida, disse Rui, virando-lhes as costas. Acenou com a mão de forma desdenhosa. Quero-as fora do meu prédio em 5 minutos. Informarei a agência. Nunca mais serão permitidas nas minhas propriedades. Senhor, por favor. Preciso deste emprego, chorou Carla. 5 minutos, repetiu Rui, caminhando em direção ao seu bar para se servir de uma bebida. Ouviu a mãe começar a soluçar, um som baixo e derrotado. Ouviu-a pegar na mão da filha. Anda, querida. Temos de ir buscar as nossas coisas. Ouviu os seus passos a afastarem-se. Os da mãe, apressados e quebrados. Os da filha, lentos e medidos. Ao chegar à porta, Mariana parou. Virou-se e olhou para Rui Antunes. Ele estava de costas para ela, a admirar as luzes da cidade, um copo de aguardente velha na mão. Ela não disse uma palavra, mas a sua mente estava a trabalhar. Ela não era apenas uma menina que gostava de física. Mariana Santos tinha um dom. Um dom que a sua mãe chamava de o truque da memória. Os médicos chamavam-lhe memória idética. Mariana chamava-lhe a biblioteca na minha cabeça. Ela nunca se esquecia de nada que via ou ouvia. Durante 6 meses, enquanto esperava que a sua mãe terminasse os seus turnos, ela tinha estado a observar. Esperava na copa, mas por vezes a sua mãe deixava-a sentar-se silenciosamente no escritório enquanto aspirava o óleo principal. Mariana tinha visto os papéis na secretária de Rui. Tinha visto os diagramas nos seus quadros brancos. Tinha ouvido as chamadas que ele atendia em alta voz, onde gritava sobre alterações de zoneamento e aquisições alavancadas. Para ela, eram apenas formas e sons, puzzles, números. Mas esta noite, o homem que possuía esses números tinha insultado a sua mãe. E pior, tinha insultado o seu avô. Manuel Santos não era um soldado raso qualquer. Era um herói de guerra condecorado. Era o homem mais bondoso e forte que Mariana alguma vez conhecera. Foi ele quem a ensinou a ler. Foi ele quem lhe disse que a sua mente era um dom, não um fardo. Enquanto Mariana estava à porta, olhou para a secretária do outro lado do corredor. Viu um dossiê deixado aberto. Viu um nome, Antunes Global, e ao lado, uma lista de outros nomes, um que ela não reconheceu. Apex Investimentos, Água Clara Investimentos, Projeto Rochinol. Tirou uma fotografia mental. Clique. Olhou para o quadro branco no seu escritório, aquele que ele não apagara. Era um mapa de dinheiro a mover-se entre caixas. Clique. Lembrou-se da chamada da semana passada, quando o Sr. Antunes se rira e dissera: o vereador Jorge Correia é mais ganancioso do que parece. Dobra a taxa de consultoria e o projeto de requalificação da zona ribeirinha é nosso. Clique. Mariana Santos virou-se e afastou-se. Ela não era apenas uma menina que entendia física quântica. Era uma menina que agora tinha uma razão para entender Rui Antunes. E ele tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida. Rui Antunes observou as portas do elevador a fecharem-se. Ouviu o som fraco de Carla Santos a soluçar do outro lado. Incompetência, murmurou para si mesmo. Bebeu um longo gole da sua aguardente velha. O líquido era suave e ardente, custando 200 euros a garrafa. Normalmente, acalmava-o. Esta noite, não. Voltou para a biblioteca. Olhou para a cadeira onde a pequena menina loira estivera sentada. Viu o livro que ela deixara no chão, Os Princípios da Mecânica Quântica. Empurrou com o seu sapato caro. Heisenberg, troçou. Bohr. Ridículo. Sentiu uma súbita e aguda pontada de irritação. Não era raiva da criança. Era a sensação tênue e incômoda de que fora ele quem fora olhado de cima. Aquele olhar calmo de olhos azuis.
Não fora medroso. Fora analítico, como se ele fosse o espécime sob um microscópio. Uma miúda de 10 anos, disse ele em voz alta, a sua voz ecoando na sala vazia. Agarrou no livro e enfiou-o violentamente de volta na prateleira. Não se importou de o ter colocado no lugar errado. Ele era Rui Antunes. Ele não cometia erros. Esmagava-os. Terminou a sua bebida, tirou a mulher e a sua estranha filha da sua mente, e foi para o seu escritório. Tinha um negócio para fechar. O projeto de requalificação da zona ribeirinha estava a avançar. Pegou no telefone para ligar aos seus advogados, esquecendo-se completamente do diagrama que deixara no seu quadro branco. Dentro do elevador, no momento em que as portas de latão polido se fecharam, as pernas de Carla Santos cederam. Ela deslizou contra a parede de mogno e caiu no chão, os seus soluços ecoando no pequeno espaço confinado. Oh, Mariana! Oh, minha menina! O que vamos fazer? O elevador descia. 50 andares. 49. 48. Perdi-o. Perdi o emprego mais bem pago que já tive. Oh, meu Deus! A renda vence no dia 1º, a conta da luz. Enterrou o rosto nas mãos, os seus ombros a tremer. Ele era um homem tão vil. Mariana não chorou. Ficou perfeitamente imóvel, observando os números a acenderem-se à medida que desciam. 40. 39. Ela não estava a pensar na renda. Não estava a pensar na conta da luz. Na sua mente, ainda estava no apartamento de luxo. Estava a rever a cena como um filme. Via o rosto do Sr. Antunes. Ouvia a sua voz. Nasceste para servir. Limpas sanitas. E estava a rever os dados que recolhera. O quadro branco no seu escritório. Era um fluxograma, uma caixa no topo com a etiqueta Antunes Global. Setas apontavam para 3 caixas menores. Apex Investimentos, Água Clara Investimentos, Projeto Rochinol. O dinheiro movia-se das caixas pequenas para a grande, mas setas também apontavam para o lado, para uma caixa com a etiqueta JC Consultoria. Clique. O dossiê na sua secretária. Aberto. Uma lista de escrituras de propriedade. Todas ao longo da zona ribeirinha. Clique. A chamada da semana passada. Ela estava a ler tranquilamente na cozinha, mas ele usava o alta-voz. A sua voz era alta, retumbante. O vereador Jorge Correia é mais ganancioso do que parece. Dobra a taxa de consultoria, e o projeto de requalificação da zona ribeirinha é nosso. JC. Vereador Jorge Correia. O elevador soou suavemente, abrindo para o grande átrio vazio. O segurança noturno, um homem chamado António Costa, levantou o olhar da sua secretária. Viu o rosto de Carla manchado de lágrimas. Olhou para Mariana, pálida e silenciosa. Senhora Santos, está tudo bem. António era um homem bondoso. Dava sempre um reboçado a Mariana quando ela entrava. Eu. Fui despedida, António, sussurrou Carla, apertando o seu casaco fino. O rosto de António entristeceu. Ele sabia o que significava um despedimento tardio do Sr. Antunes. Oh, Carla, lamento tanto. São 3h30 da manhã. Como vai para casa? O autocarro, disse Carla, limpando os olhos. Ficaremos bem. O último autocarro só passa daqui a 1 hora, disse António, olhando para o relógio. Aqui, tirou uma nota de 10 euros da sua carteira. Apanhe um táxi, por favor. Oh, António, não podia aceitar. Ele insistiu, colocando-a na mão dela. É para a pequena. A noite está fria. Carla desatou a chorar novamente. Obrigada, António. Deus o abençoe. Mariana olhou para o segurança. Obrigada, senhor. António, disse ela. A sua voz era monocórdica, mas os seus olhos não. Ela encontrou o seu olhar. Ela lembrar-se-ia disto. Clique. Empurraram as pesadas portas de vidro. O ar lá fora estava frio e úmido. A cidade estava silenciosa. A torre reluzente do edifício Antunes erguia-se atrás delas. Um monumento de vidro escuro. Elas não apanharam um táxi. Um táxi custava demasiado. Os 10 euros do António seriam para pão e leite. Caminharam os 6 quarteirões até à paragem do autocarro e sentaram-se no banco de metal frio.
Carla tremeu, puxando Mariana para perto dela. Vamos ficar bem, Mariana. Eu arranjo alguma coisa. Ligo para a agência logo de manhã. Talvez consiga 2, 3 trabalhos diurnos. Vai ficar tudo bem. Mariana encostou a cabeça ao ombro da mãe. Sentiu a mãe a tremer. Na sua mente, ela estava a calcular. Taxa de consultoria, projeto da Zona Ribeirinha, vereador Jorge Correia. Ela tinha 10 anos. Entendia mecânica quântica. Não entendia subornos. Ainda não. Mas entendia que o Sr. Antunes tinha segredos e que usava o seu poder para magoar as pessoas. Magoou a sua mãe. Magoou o Sr. António, que tinha medo dele, e insultou o seu avô. O homem a quem ele chamou de soldado raso. O autocarro finalmente chegou, parando com um ruído metálico. Eram as únicas passageiras. A viagem demorou 40 minutos. Moveram-se das ruas limpas e largas do centro da cidade para as ruas estreitas e rachadas do seu bairro. Saíram e caminharam 2 quarteirões até ao seu prédio. Era um prédio antigo de tijolo de 3 andares. A tinta estava a descascar. Subiram as escadas para o apartamento do 2º andar. A mão de Carla tremia ao colocar a chave na fechadura. Ela abriu a porta. O apartamento modesto num bairro de Lisboa era pequeno, mas impecável. Um sofá gasto, uma pequena televisão, um cheiro a café e a livros velhos. Uma luz estava acesa na cozinha. Carla, Mariana, são vocês. Uma voz de homem, calorosa mas cansada. Um homem mais velho saiu da cozinha. Era alto, mas apoiava-se pesadamente numa bengala de madeira. Usava um pijama simples e um roupão azul desbotado. Este era Manuel Santos. Tinha 72 anos. O seu cabelo era branco como a neve, mas os seus olhos eram do mesmo azul profundo e aguçado que os da sua neta. Fora capitão no exército. Cumprira 2 comissões. Tinha um pino na anca e um peito cheio de medalhas que guardava numa caixa de madeira. Viu o rosto de Carla, vermelho e inchado de chorar. Viu o de Mariana, pálido e sério. Carla, o que se passa? O que aconteceu? A compostura de Carla quebrou-se novamente. Caiu nos braços do pai, a sua história a sair num jorro de soluços e sussurros. Ele encontrou-a, pai, na biblioteca. Disse coisas horríveis. Chamou-lhe a ela. Chamou-me a mim. E despediu-me. Despediu-me, pai. Não sei o que fazer. Manuel Santos abraçou a filha. Olhou por cima da cabeça dela para Mariana, que estava parada à porta a observá-los. O seu rosto, geralmente tão bondoso, endureceu, não com raiva, mas com uma tristeza profunda e fria. Ele já vira homens como Rui Antunes antes, em campos de batalha e em salas de reuniões. Homens que confundiam poder com caráter. Calma, Carla, disse ele suavemente, dando-lhe palmadinhas nas costas. Está tudo bem. Estamos bem. Estás em casa. Estás segura. Ajudou a filha a sentar-se no sofá. Deixa-me fazer-te um chá. Mariana, vai buscar um cobertor para a tua mãe à cama dela. Sim, avô, disse Mariana. Caminhou pelo corredor curto. O seu apartamento tinha 2 quartos. A mãe e o avô tinham os quartos. Mariana dormia numa pequena marquesa na sala, separada por uma cortina para privacidade. Mas o seu quarto era um pequeno armário que ela convertera. Foi ao quarto da mãe e tirou o edredão pesado da cama. Ao voltar, passou pelo seu próprio pequeno espaço. Parou. Olhou para a sua mãe, que agora chorava silenciosamente no sofá. Olhou para o seu avô, que estava na cozinha, de costas para ela, os seus ombros firmes. Estava a encher uma chaleira com água. A sua mão, a que não estava na bengala, estava cerrada num punho. Mariana não voltou para a sala de estar. Escondeu-se atrás da sua cortina. Havia uma pequena secretária, uma luz de leitura e uma prateleira. Na prateleira não havia brinquedos de criança, mas pilhas de livros, livros de bolso velhos, biografias, história, manuais de matemática que arranjava na loja de segunda mão. Pegou num simples caderno de espiral, do tipo escolar. Sentou-se à sua secretária. Abriu numa página limpa. Pegou num lápis. A sua mão estava perfeitamente firme. No topo da página, escreveu Rui Antunes. Depois, começou a desenhar. Desenhou o fluxograma do quadro branco. Antunes Global. As 3 caixas por baixo. Apex.
Água clara. Roxinol. Desenhou as setas e a caixa ao lado. JC Consultoria. Por baixo, escreveu as palavras que se lembrava. Vereador Jorge Correia, projeto de requalificação da Zona Ribeirinha, dobrar a taxa de consultoria. Listou o nome do dossiê que vira. Listou as datas. Já não era uma criança. Era uma testemunha. Preencheu uma página, depois outra. A biblioteca na sua cabeça estava a descarregar a informação. Anotou todos os detalhes de que se conseguia lembrar dos últimos 6 meses, as matrículas dos carros caros que o visitavam, os nomes que ouvi gritados ao telefone, os pedaços de papel que vira no seu cesto do lixo antes de a sua mãe os esvaziar. Estava tão concentrada que não ouviu o seu avô aproximar-se. Manuel Santos estava na abertura da sua cortina, apoiado na sua bengala. Tinha-lhe trazido um pequeno copo de leite. Parou. Olhou para o caderno. Viu os diagramas. Viu os nomes. Era um veterano. Fora treinado em estratégia. Sabia o que estava a ver. Não era o desenho de uma criança. Era um mapa. Mariana, disse ele, a sua voz muito baixa. Mariana sobressaltou-se, a sua mão a voar para cobrir a página. Sou só eu, querida, disse Manuel gentilmente. Sentou-se na beira da sua marquesa. Rangeu sob o seu peso. Olhou para ela, os seus olhos azuis a perscrutar o seu rosto. A tua mãe contou-me o que ele disse sobre mim. O lábio inferior de Mariana tremeu. Este foi o primeiro sinal da criança. Ele disse que eras um soldado raso. Disse que pessoas como nós servem. Disse-o como se fôssemos lixo. Ele é um tolo, Mariana, disse Manuel. O valor de um homem não está na sua conta bancária. Está na sua palavra. Na sua honra. Aquele homem não tem honra. Apontou para o caderno. O que é isto, minha menina? Mariana hesitou. Só o seu avô sabia sobre o seu truque de memória. Fora ele quem a ajudara a geri-lo. Fora ele quem lhe dissera que era um dom de Deus. São os segredos dele, avô, sussurrou ela. Ele é um homem mau. Magoou a mãe. Disse que tu seguias ordens, mas é ele quem faz coisas más. Eu acho que ele é um criminoso. Manuel Santos olhou novamente para a página. Leu o nome, Vereador Jorge Correia. O seu sangue gelou. Correia. Conhecia aquele nome. Toda a gente na cidade conhecia aquele nome. Um político que parecia votar sempre a favor dos promotores imobiliários ricos enquanto bairros como o deles se desmoronavam. E o projeto Roxinol. Manuel lera sobre isso no jornal. Uma instituição de caridade que a Antunes Global supostamente financiava, uma nova ala hospitalar. Manuel pensara que era uma coisa boa. Mas aqui estava, ligado à Apex Investimentos, ligado à JC Consultoria. Manuel percebeu. Não era uma instituição de caridade. Era uma forma de mover dinheiro, de o lavar. Olhou para a sua neta de 10 anos. Ela descobrira numa noite o que jornalistas de investigação tentavam provar há anos. Mariana, disse ele, a sua voz pesada. Colocou a sua mão grande e gasta sobre a dela. Isto é muito perigoso. Entendes isso, não entendes? Ele é um bully, disse Mariana, a sua voz pequena mas dura. Tu ensinaste-me a enfrentar os bullies. Ensinei, disse Manuel. Mas este é um tipo diferente de bully. Este é um homem que pode esmagar pessoas sem nunca lhes tocar. Olhou para Carla, a dormir no sofá, exausta de chorar. Ele acabou de esmagar a tua mãe. Eu quero esmagá-lo a ele, disse Mariana. Manuel olhou para ela, surpreendido pela fúria fria na sua voz. Viu-se a si mesmo nela. Viu aquela mesma vontade de ferro. A justiça não é sobre esmagar pessoas, Mariana, disse ele. É sobre equilíbrio. É sobre endireitar as coisas. Bateu no caderno. Isto é apenas informação. Não é prova. Ainda não. A memória de uma criança não é suficiente para parar um homem como aquele. Então arranjamos provas, disse Mariana. Manuel suspirou. Olhou em volta do pequeno e pobre apartamento. Olhou para a sua neta brilhante. Rui Antunes cometera um erro terrível. Não tinha apenas insultado uma empregada de limpeza. Não tinha apenas insultado um veterano. Tinha-lhes dado uma razão para lutar. Primeiro, disse Manuel, fechando o caderno.
Precisamos de sobreviver. A tua mãe precisa de um emprego. Precisamos de pagar a renda. Não podemos lutar uma guerra se não pudermos comer. E depois? Perguntou Mariana. Manuel olhou para o caderno, os seus olhos a estreitarem-se. E depois, encontramos alguém que saiba ler o teu mapa. Na manhã seguinte, o pequeno apartamento estava cheio do cheiro a café velho e do som baixo das notícias da televisão. Carla Santos já estava vestida, o rosto lavado, o cabelo apanhado. Tinha engomado a sua melhor blusa. Vou ligar para a agência logo de manhã, disse ela, a sua voz tensa com um falso otimismo. AD. Gabriela gosta de mim. Ela vai encontrar-me uma nova colocação. Talvez um turno diurno para eu poder estar em casa quando voltares da escola, Mariana. Mariana, sentada à mesa da cozinha, não levantou o olhar do seu trabalho de matemática. Já estava a trabalhar no currículo do 8º ano. Sim, mãe. Manuel bebeu o seu café. Observou a filha. Sabia o que estava para vir. Vira este tipo de jogo de poder no exército. Um homem poderoso como Antunes não despedia apenas alguém. Fazia deles um exemplo. Carla marcou o número. Foi para o seu quarto para ter privacidade, mas o apartamento era pequeno. Eles ouviram tudo. D. Gabriela. Olá, é a Carla Santos. A sua voz era educada, esperançosa. Houve um longo silêncio. Eu percebo, disse Carla. A sua voz era mais pequena agora. D. Gabriela, prometo que foi um mal-entendido. A minha filha, ela só vagueou. Não tirou nada. Ela. Outro silêncio, mais longo desta vez. O que quer dizer? Rescindido da lista. A voz de Carla quebrou. Estou convosco há 3 anos. Nunca tive uma única queixa. Nenhuma. Manuel fechou os olhos. O lápis de Mariana parou de se mover. Por causa de um cliente, Carla estava a chorar agora. Mas o senhor Antunes, ele. Isso não é justo. Tenho uma filha para alimentar. Por favor, D. Gabriela. Por favor, não. Não faça isto. O clique do telefone a desligar foi alto no apartamento silencioso. Carla saiu do quarto. Parecia um fantasma. Olhou para o pai, os seus olhos arregalados com um terror que ia além das lágrimas. Ele não me despediu apenas, sussurrou ela. Ele pôs-me na lista negra. A agência. Rescindiram o meu contrato. Queixa grave de cliente. Quebra de confiança. Ele arruinou-me, pai. Ela sentou-se numa cadeira à mesa, as suas mãos espalmadas na superfície. Ele arruinou-me. Não, não arruinou, disse Manuel, a sua voz firme. Pôs a mão no ombro dela. Ele é um homem numa cidade. Tu és uma trabalhadora. És uma mulher honesta. Vais encontrar outra coisa. O quê? O que vou encontrar, disse ela, a sua voz a subir em pânico. Em todo o lado pedem referências. A agência era a minha única referência nos últimos 3 anos. Ele cortou-me as pernas. Por quê? Porque a biblioteca dele foi perturbada por uma menina de 10 anos. Mariana olhou para a mãe. Viu o medo cru e trêmulo. Isto não era como nos livros. Nos livros, os heróis nunca tinham medo da renda. Nunca tinham medo da conta da luz. Isto, percebeu ela, era o que o Sr. Antunes tinha feito. Não usara apenas palavras cruéis. Usara o seu poder como um martelo para esmagar a vida da sua mãe. Mariana fechou silenciosamente o seu livro de matemática. Abriu o caderno da noite anterior, o dos diagramas. Olhou para o seu avô. Manuel encontrou o seu olhar. Fez um único e lento aceno de cabeça. Carla, disse ele, vais à rua. Vais bater à porta. Vais candidatar-te a todos os restaurantes, todos os supermercados, todos os hotéis desta cidade. Mantens a cabeça erguida. És uma Santos. Nós não quebramos. Carla olhou para o pai. Viu o aço nos seus olhos. Respirou fundo, de forma trêmula. Acenou com a cabeça. Ok. Ok, eu vou. Levantou-se, pegou na sua mala e saiu pela porta. No momento em que a porta se fechou, Manuel virou-se para Mariana. Muito bem,
soldado, disse ele, a sua voz a baixar. A nossa vez. Pega no teu casaco. Vamos à biblioteca. A Biblioteca Municipal de Lisboa ficava a 10 quarteirões de distância. Era quente e cheirava a papel velho e a cera de chão. Era um dos lugares favoritos de Mariana. Mas hoje, esta não era uma visita de prazer. Manuel levou-a aos terminais de computador na parte de trás. Esta é a nossa nova base de operações, Mariana, disse ele, sentando-se pesadamente numa das cadeiras de plástico. Temos o que eu chamo de inteligência bruta. O teu caderno. Agora, precisamos de a confirmar. Precisamos de descobrir quem são estas pessoas. Precisamos de encontrar um elo fraco. Mariana sentou-se ao computador. Os seus dedos voaram pelo teclado. Era mais rápida do que qualquer um dos bibliotecários. Começa com os nomes que escreveste, guiou Manuel, a sua voz um murmúrio baixo. Vereador Jorge Correia e Antunes Global. Pesquisa-os juntos. Mariana digitou. O ecrã encheu-se de artigos. Fotografias de Rui Antunes e de um homem sorridente e de aspecto escorregadio, o vereador Jorge Correia, a apertarem as mãos. Estavam numa conferência de imprensa para o novo projeto de requalificação da Zona Ribeirinha. O Sr. Antunes é um pilar desta comunidade, dizia uma citação de Correia. A sua generosidade é inigualável. Agora pesquisa Projeto Rochinol, disse Manuel. Mariana digitou novamente. Os resultados foram menos numerosos. Um pequeno site. Descrevia o Projeto Rochinol como uma nova fundação de caridade para construir uma ala pediátrica de última geração no hospital da cidade. O projeto era financiado inteiramente por uma generosa doação anónima de um proeminente empresário da cidade. Uma doação anónima, troçou Manuel. Um homem como Antunes não faz nada anonimamente. Ele quer o seu nome no edifício. A menos que não queira que ninguém saiba de onde vem o dinheiro. Vai mais fundo, Mariana. Quem está no Conselho de Administração do Projeto Rochinol? Mariana clicou no site. Encontrou a página, sobre nós. Encontrou a lista de membros do Conselho. Era uma lista curta. Um presidente, um secretário e um tesoureiro. Agora, disse Manuel, inclinando-se. Abre uma nova janela. Pesquisa as outras empresas da tua lista. Apex Investimentos e Água Clara Investimentos. Mariana pesquisou por Apex Investimentos. Era um site simples de uma página, um grupo financeiro. Olhou para a página, a nossa equipa. Encontrou o CEO. Congelou. O que foi, Mariana? Avô, disse ela, a sua voz mal um sussurro. O CEO da Apex Investimentos. O nome dele é Ricardo Mendes. É o mesmo homem listado como tesoureiro do Projeto Rochinol. Os olhos de Manuel iluminaram-se com um fogo frio. Apanhámo-o, respirou ele. Essa é a ponte. É assim que ele está a mover o dinheiro. Antunes dá o suborno a Correia. Correia, através de algum canal, doa ao Projeto Rochinol. A caridade paga então à Apex Investimentos, a própria empresa de Antunes, por gestão financeira ou taxas de construção. Ele está a lavá-lo, a tornar o dinheiro sujo limpo. Mariana olhou para o avô. Ele está a roubar. Ele está a fazer pior do que isso, Mariana. Ele está a roubar a cidade. Está a usar um hospital infantil para o esconder. Esse é o homem que chamou serva à tua mãe. O rosto de Mariana estava sombrio. Olhou de volta para o ecrã. Temos o como, avô, disse ela, e quando as suas palavras da noite anterior. Mas não temos provas. Isto só parece suspeito. Não é prova. Tens razão, disse Manuel. Olhou para o ecrã, a sua mente a trabalhar. Estava de volta ao campo de batalha, à procura de uma abertura. Somos dois civis. Não temos poder. Temos a memória de uma menina de 10 anos e um computador público. Não podemos lutar com ele de frente. Seria um massacre. Então, o que fazemos? Encontramos um insurgente, disse Manuel. Encontramos alguém que já tem armas, mas não tem munições. Precisamos de um jornalista. Alguém que já odeia Antunes. Alguém que ele já tenha magoado. Mariana voltou-se para o teclado. Sabia o que procurar. Digitou, Rui Antunes Processo Judicial Jornalista. O ecrã encheu-se de links. Antunes, ao que parecia, processava jornalistas com frequência, mas um nome continuava a aparecer. Um homem chamado Carlos Silva.
Silva fora um jornalista de investigação estrela do principal jornal da cidade, O Público. Há 3 anos, escrevera uma série de artigos contundentes. Acusava Rui Antunes de exatamente isto, usar empresas fantasma e subornos políticos para garantir um enorme negócio imobiliário no centro da cidade. É isto, Mariana, disse Manuel, a sua voz urgente. Mariana clicou nos links. Os primeiros artigos eram explosivos. Estavam cheios de acusações. Insinuavam fontes internas e documentos vazados. Depois, os artigos pararam. O último link era de há 2 anos e meio. Era um pequeno item de 2 parágrafos numa página interior do jornal. Retratação, dizia a manchete. O Público pede formalmente desculpa ao Sr. Rui Antunes pela sua reportagem não substanciada de Carlos Silva. O Sr. Silva já não é funcionário do jornal. Ele esmagou, disse Mariana. Tal como está a tentar esmagar a tua mãe, disse Manuel. Antunes processou-o. Sangrou até à última gota. Destruiu a sua carreira. Fez dele um exemplo, tal como fez com a Carla. Manuel olhou para o nome. Carlos Silva. Este é o nosso homem, disse Manuel. Um homem sem nada a perder. Um homem que quer vingança tanto quanto nós queremos justiça. Como o encontramos? Perguntou Mariana. Um bom jornalista nunca desiste realmente, disse Manuel. Apenas passa à clandestinidade. Demorou mais 1 hora. Encontraram-no. Carlos Silva já não estava no Público. Não estava em nenhum jornal. Tinha um pequeno blog independente. Parecia antigo. Era só texto. Publicava sobre reuniões da Câmara Municipal, leis de ordenamento do território e relatórios orçamentais. Ninguém o lia. A sua sede era listada como um apartado postal, mas no fundo da página, havia um link de contacto e um número de telefone. Manuel escreveu num pedaço de papel. Naquela noite, o apartamento estava escuro, exceto pela luz fraca sobre o fogão. Carla regressara, os pés a doer, o rosto uma máscara de derrota. Entregara 12 currículos. Preenchera 8 candidaturas. Ninguém lhe ligara de volta. Comera uma pequena tigela de sopa e adormecera no sofá, ainda vestida. Manuel sentou-se à mesa da cozinha. O único som era o zumbido do velho frigorífico. Olhou para o pedaço de papel com o número de telefone. Olhou para Mariana, que estava sentada à sua frente, o seu caderno aberto. Mariana, disse Manuel, a sua voz tão baixa que era quase um sussurro. Precisas de entender o que estamos a fazer. Este é o ponto sem retorno. Assim que eu fizer esta chamada, estamos na luta. Será perigoso. Este homem, Antunes, não nos vai despedir apenas. Vai tentar destruir-nos. A todos nós. A tua mãe, também. Mariana olhou para a mãe a dormir no sofá. Olhou para o aviso de conta de luz em atraso que Carla deixara na mesa. Ele já nos está a destruir, avô, disse Mariana. Manuel olhou para ela e o seu coração doeu com uma terrível mistura de orgulho e medo. Era do seu sangue. Era uma soldado. Tens razão, disse ele. Pegou no velho telefone da cozinha. Respirou fundo, de forma firme. Os seus dedos, calejados da bengala, marcaram lentamente o número. Tocou 1, 2, 3 vezes. Um homem atendeu. A sua voz era áspera, cansada e cheia de suspeita. Sim. Senhor. Silva, disse Manuel. Senhor. Carlos Silva. Quem fala? O meu nome é Manuel Santos. Não me conhece, senhor, mas acredito que temos um conhecido em comum. Houve um silêncio do outro lado. Já não sou jornalista, meu caro senhor. Não sei o que está a vender, mas não estou a comprar. Não estou a vender nada, senhor. Silva, disse Manuel, a sua voz dura como ferro. Estou a oferecer-lhe algo. Estou a oferecer-lhe o homem que arruinou a sua vida. Outro longo e pesado silêncio. Rui Antunes, disse Manuel. Mariana observava o avô. Estava sentado mais direito. Já não era apenas um homem velho com uma bengala. Estou a ouvir, disse Carlos Silva. Houve um silêncio longo e tenso na linha telefónica. Carlos Silva respirava, mas não falava. Senhor. Silva, disse Manuel. Como sei que não é um dos dele. Como sei que isto não é uma armadilha para me processar outra vez. Não tenho mais nada que ele possa tirar,
mas tenho a certeza de que os advogados dele encontrariam alguma coisa. Não me conhece, disse Manuel, a sua voz firme. Mas conheço a ele. Sabe como ele opera. Escreveu 3 artigos sobre as empresas fantasma dele. Tinha razão. Só não tinha a peça final. Nós temo-la. Quem somos, nós? Perguntou Silva, a sua voz aguda de suspeita. A minha família. Pessoas que ele magoou porque podia. Pessoas que ele subestimou. Ele magoou muita gente, senhor Santos. Não é especial. Mas somos os únicos que estivemos dentro do apartamento dele nos últimos 6 meses, disse Manuel. Outro silêncio. Este foi diferente. Foi o som das orelhas de um caçador a aguçarem-se. Onde? Disse Silva finalmente. Amanhã, 16 horas, Biblioteca Municipal de Lisboa, a principal na Rua Cor de Laranja, secção de História, 2º andar, Teatro Europeu. Isso é muito específico. Sou um ex-combatente, disse Manuel simplesmente. Gosto de história. Serei aquele com uma bengala a ler sobre a Batalha de Leyls. Reconhecer-me-á. E como saberei que está sozinho? Não saberá, disse Manuel. Terá de confiar que o homem que arruinou a sua vida vale o risco. Estaremos lá durante 20 minutos. Se não estiver lá, encontraremos outra maneira. Manuel Santos desligou o telefone. Não esperou por uma resposta. Olhou para Mariana. O seu rosto estava pálido na luz fraca da cozinha, mas os seus olhos brilhavam. Agora preparamo-nos, disse Manuel. Vai para o teu quarto. Escreve tudo. Tudo o que te lembras, nomes, datas, horas, cada número. Não escrevas as tuas opiniões. Não escrevas o que pensas. Escreve o que sabes. Factos. Como o relatório de um soldado após a ação. Sim, avô, disse Mariana. Ela desapareceu. Manuel ficou sentado à mesa por um longo tempo. Ouviu a sua filha Carla mexer-se no seu sono agitado no sofá. Ele era um homem de 72 anos com uma anca má. Estava prestes a declarar guerra ao bilionário mais poderoso da cidade. Estava aterrorizado e não se sentia tão vivo há 20 anos. No dia seguinte, a biblioteca estava silenciosa. O ar cheirava a pó e a papel velho. Manuel Santos sentou-se num banco de madeira no corredor marcado Segunda Guerra Mundial, Teatro Europeu. Um livro grosso sobre a Batalha de Leyls estava aberto no seu colo. Ele não o estava a ler. Mariana sentou-se no chão a poucos metros de distância, fingindo ler um livro sobre a República Romana. Tinha o seu caderno de espiral enfiado dentro dele. Às 16:02h, Manuel viu-o. Não era o jornalista polido e confiante das fotos antigas do jornal. Este homem parecia viver no seu casaco. Era magro, com olheiras escuras. O seu cabelo estava desarrumado. Parecia, pensou Manuel, um homem que fora derrotado. Carlos Silva passou pelo corredor, os seus olhos a varrerem o local. Olhou para Manuel. Olhou para Mariana. Troçou, um som pequeno e amargo, e começou a afastar-se. Esperava um denunciante corporativo, um sócio descontente, não um velho e uma aluna da 4ª classe. Senhor Silva, chamou Manuel, a sua voz baixa mas firme. Carlos parou. Virou-se lentamente. Voltou para trás, as mãos enfiadas nos bolsos. Senhor Santos. Obrigado por ter vindo, disse Manuel. Esta é a minha neta, Mariana. Os olhos de Carlos moveram-se para Mariana, depois de volta para Manuel. Parecia zangado. Uma piada. Está a gozar comigo. Isto não é piada nenhuma, senhor, disse Manuel. Trouxe uma criança para isto. O que é isto? Uma visita da Fundação Make-A-Wish. Quer que eu escreva uma história sobre a sua neta inteligente? Eu disse-lhe que já não sou jornalista. Ela é a razão pela qual estamos aqui, disse Manuel, a sua voz baixando para um sussurro. Ela é a fonte. A fonte, repetiu Carlos, a sua gargalhada um som áspero e seco. A fonte para quê? O menu da cantina. Saia do meu caminho. Ele virou-se para sair. Projeto Rochinol, disse Mariana. A sua voz não era alta, mas cortou o ar poeirento como uma faca. Carlos Silva congelou. Estava de costas para eles. Não se moveu por uns 5 segundos completos. Lentamente, virou-se. Olhou para Mariana. O seu rosto estava pálido.
O que disse? Mariana levantou-se. Era pequena, mas mantinha-se com uma estranha quietude adulta. O projeto Rochinol é a empresa fantasma, disse ela, a sua voz clara e monocórdica, como se estivesse a recitar a tabuada. Pensava que era uma empresa chamada Área Investimentos quando escreveu o seu artigo. Estava enganado. A área era um engodo. A verdadeira é a Rochinol. Está registada como uma instituição de caridade. É assim que ele está a lavar o dinheiro. Carlos deu um passo mais perto. Não estava a rir. Como? Como sabe esse nome? Vi os diagramas no quadro branco do senhor. Antunes, disse Mariana. Ele está a receber subornos do vereador Jorge Correia para o novo projeto da Zona Ribeirinha, mas Correia não o paga diretamente. O dinheiro do suborno é doado ao projeto Rochinol. Parece uma doação de caridade limpa para construir uma nova ala hospitalar. Carlos olhou para ela, a sua boca ligeiramente aberta. Como? O dinheiro não fica lá, continuou Mariana, os seus olhos fixos nos dele. A instituição de caridade tem despesas. Paga por gestão financeira e supervisão de construção a uma empresa chamada Apex Investimentos. A Apex Investimentos é dirigida por um homem chamado Ricardo Mendes. O Sr. Mendes também está listado como tesoureiro do projeto Rochinol. O dinheiro entra limpo e sai sujo. Não é uma doação. É uma lavandaria. Carlos encostou-se à estante. Parecia que tinha levado um soco no estômago. Eu tinha o Mendes, sussurrou ele. Sabia que a Apex era suja, mas não conseguia ligá-la ao Antunes. Não conseguia encontrar a ponte. Rochinol. Meu Deus. Olhou de Mariana para Manuel. Quem são vocês? Sou Manuel Santos, disse Manuel, levantando-se com a ajuda da sua bengala. A minha filha, Carla, era a empregada da limpeza noturna de Rui Antunes. Ele encontrou a minha neta na biblioteca dele. Estava a ler física, mecânica quântica, acrescentou Mariana silenciosamente. O princípio da incerteza de Heisenberg. Carlos soltou um suspiro trêmulo. Eu ouvi rumores sobre essa biblioteca. Diziam que ele a comprou toda para exibição, que nem conseguia entender os títulos. Não conseguia, disse Mariana. Isso deixou-o zangado. Disse que pessoas como nós, a minha mãe, nasceram para servir. Disse que o meu avô era apenas um soldado raso que seguia ordens. Depois despediu a minha mãe e ligou para a agência dela e pela na lista negra. Ela não consegue arranjar emprego em lado nenhum. O rosto de Carlos Silva, que estivera pálido de choque, agora curou com uma raiva profunda e familiar. Ele reconheceu o padrão. Tinha-o vivido. Antunes não vencia apenas. Tinha de aniquilar os seus oponentes. Tinha de os arruinar. Isto é real, disse Carlos, a sua voz baixa. Está a dizer-me que esta menina de 10 anos. Ela memorizou tudo isto. Manuel pôs a mão no ombro de Mariana. A minha neta tem um dom. Ela vê algo, nunca mais o esquece. Esteve naquele apartamento nos últimos 6 meses. Esteve a ouvir, a observar. Tem toda a operação dele na cabeça. E, acrescentou Manuel, nisto. Ele pegou no caderno de espiral de Mariana. Entregou a Carlos. As mãos de Carlos tremiam ao abri-lo. Era página após página de diagramas, datas, números de matrículas, nomes de empresas fantasma, frases completas de chamadas que Mariana ouvira. Era a inteligência bruta que Manuel prometera. Era a chave mestra para o império de Antunes. Isto é tudo, sussurrou Carlos. Foi por isto que ele me processou. Esta é a verdade. Ele olhou para cima e, pela primeira vez, o olhar quebrado e derrotado desaparecera. Os seus olhos estavam aguçados. O jornalista estava de volta. Ok, disse Carlos, a sua voz subitamente nítida e profissional. Fechou o caderno com um estalido. Ok, senhor. Santos. Mariana. Eis o que vamos fazer. Isto não é uma notícia. Se levarmos isto ao jornal, os advogados do Antunes vão dar-nos um nó antes mesmo de chegar à imprensa. Ele é dono do editor. Vai chamar-lhe os devaneios de uma criança e de um jornalista em desgraça. Seremos esmagados. Então, o que fazemos? Perguntou Manuel. Isto não é jornalismo, disse Carlos, a sua voz dura. Isto é um caso criminal. Estamos a construir uma acusação. Não vamos ao público.
Vamos à Polícia Judiciária, à Direção Nacional. Estamos a falar de fraude por meios eletrónicos, corrupção pública e associação criminosa. Manuel acenou com a cabeça. Estamos nas suas mãos, senhor Silva. Chame-me Carlos. E ainda não estamos prontos. Bateu no caderno. Este é o nosso mapa. É perfeito, mas não é prova. Um júri não pode interrogar a memória de uma menina de 10 anos, por mais perfeita que seja. Precisamos de um pedaço de papel, um documento físico que valide tudo neste livro. Precisamos de um extrato bancário, uma transferência bancária, um e-mail. Como conseguimos isso? Perguntou Manuel. Carlos olhou novamente para o caderno. Apontou para um dos nomes que Mariana tinha circulado uma dúzia de vezes. Vamos atrás do elo fraco, disse Carlos. Ricardo Mendes, o homem do dinheiro, o CEO da Apex e o tesoureiro da Rochinol. Um homem como Antunes nunca suja as próprias mãos. Usa homens como Mendes. Mendes é quem está a cometer a fraude. É ele quem vai para a prisão se isto vier a público. Antunes vai atirá-lo aos lobos para se salvar. Então, encontramo-o, disse Manuel. Assustamo-o, corrigiu Carlos. Fazemo-o acreditar que o navio está a afundar e que Antunes o vai deixar afogar. Fazemo-o entender que a sua única hipótese é tornar-se testemunha de acusação. Levamo-o a dar-nos a prova de que precisamos em troca de uma tábua de salvação. Como? Perguntou Mariana. Carlos olhou para os dois. O velho soldado e a criança gênio. Este era o exército mais estranho que já vira. Vou precisar de investigar, disse Carlos. Preciso de descobrir onde Mendes come, onde bebe, onde vive. Preciso de encontrar a sua fraqueza. Vocês os dois fizeram o impossível. Deram-nos a arma. Agora precisam de me deixar apontá-la. Vão para casa. Fiquem calados. Não se aproximem, sob nenhuma circunstância, daquele edifício ou de qualquer pessoa associada ao Antunes. Eu encontrar-vos-ei. Ele pegou no caderno. Posso. Ela tem uma cópia, disse Manuel. Fez mais 2 ontem à noite. De memória. Carlos Silva olhou para Mariana. Soltou uma única gargalhada espantada. Ele meteu-se com a família errada. Sim, senhor, disse Manuel, agarrando a sua bengala. Meteu. Durante 3 dias, o pequeno apartamento esteve silencioso. Carla Santos saía todas as manhãs e voltava todas as noites, os seus ombros um pouco mais curvados, o seu rosto um pouco mais pálido. As rejeições acumulavam-se. Ninguém contrataria uma mulher na lista negra da agência de referências de Antunes. Começara a candidatar-se a trabalho em cadeias de fast food, mas até eles pareciam desconfiados. Manuel e Mariana mantiveram a sua rotina. Iam à biblioteca pública. Liam. Esperavam. Mariana via o preço que isso estava a cobrar. O rosto do seu avô estava gravado de preocupação. Ele passava horas ao telefone com o Centro de Apoio aos Ex-Combatentes, a tentar ver se conseguia um adiantamento da sua pequena pensão. Estava a verificar a despensa, a contar latas de feijão. Estavam a ficar sem tempo. Estavam a ficar sem comida. Na quarta noite, o telefone tocou. Eram quase 23 horas. Carla dormia, exausta. Manuel atendeu. Residência dos Santos. Sou eu. A voz de Carlos Silva era um sussurro baixo e urgente. Apanhei-o. Manuel ficou instantaneamente acordado. Fez sinal a Mariana, que veio para o seu lado. O que descobriu? Perguntou Manuel. Mendes. Não é apenas um criminoso. É um homem desesperado, disse Carlos, falando rapidamente. Seguiu. Não vai a bares chiques. Não tem uma amante. Vai a um sítio, ao hospital da cidade. O verdadeiro, não a ala Rochinol. Porquê? O filho dele, 9 anos, leucemia. Está lá há 6 meses. O tratamento é experimental. É astronomicamente caro. Antunes não está apenas a pagar a Mendes, está a usá-lo. Mendes está preso. Anda a falsificar os livros para Antunes há 5 anos, e apostaria a minha vida que Antunes está a usar as contas médicas para o chantagear. Meu Deus, sussurrou Manuel. Ele está a usar um hospital infantil falso para esconder os seus subornos. E está a chantagear um homem cujo filho está realmente doente. É a alavanca perfeita, disse Carlos. E é o nosso ponto fraco. Um homem assim está aterrorizado.
Não é leal. É um prisioneiro. Qual é o plano? Perguntou Manuel. Estou no hospital agora, no parque de estacionamento. Vou confrontá-lo quando ele sair. É isto, Manuel. De uma forma ou de outra. Isto acaba esta noite. Só. Precisava que soubesse. Tem cuidado, filho, disse Manuel. Carlos desligou. Mariana olhou para o avô. O senhor Silva vai ficar bem. Ele é um bom soldado, disse Manuel. Pôs o braço à volta dela. Agora rezamos. O parque de estacionamento do Hospital de Santa Maria estava frio e cheirava a óleo. Carlos Silva sentou-se no seu sedan de 1998 enferrujado. Às 23h32, Ricardo Mendes saiu do elevador. Mendes tinha um aspecto terrível. O seu fato estava amarrotado. Não se barbeava. Era apenas um pai esvaziado pelo luto e pelo medo. Carlos Silva saiu do seu carro. Senhor Mendes, disse Carlos. Mendes virou-se, as suas chaves apertadas na mão. Quem é você? O que quer? O meu nome é Carlos Silva. Fui jornalista. O rosto de Mendes ficou branco. Eu não tenho nada a dizer-lhe. Deixe-me em paz. Ele atrapalhou-se com as chaves, a tentar destrancar o carro. Não estou aqui por uma história, senhor Mendes, disse Carlos, entrando na luz amarela. Estou aqui para lhe oferecer uma saída. Uma saída de quê? Não sei do que está a falar. Projeto Rochinol, disse Carlos. Mendes deixou cair as chaves. Elas tilintaram no cimento. Apex Investimentos, continuou Carlos, a sua voz calma, quase gentil. Vereador Jorge Correia, os subornos da Zona Ribeirinha. Eu sei tudo, Ricardo. E em breve, toda a gente saberá. Mendes começou a tremer. Você não sabe. Não pode. O senhor Antunes vai destruí-lo. Ele destruiu-me há 3 anos, disse Carlos. Não tenho nada a perder. Mas você tem. Tem uma esposa. Tem um filho. Quarto 412. Leucemia. Mendes soltou um soluço sufocado. Por favor. Por favor. Ele vai cortar-me. Ele paga o tratamento. O meu filho vai morrer. Por favor, não pode. Ele está a cortar-te, Ricardo, disse Carlos, aproximando-se. Não vês? Tu és o tesoureiro. Tu és o CEO. O teu nome está em todas as transferências ilegais. Quando isto rebentar, e vai rebentar, quem achas que vai para a prisão? Ele ou o homem que assinou os cheques? Mendes encostou-se ao seu carro, as suas pernas a cederem. Sabia que era verdade. Ele vai atirar-te aos lobos, disse Carlos. Dirá que eras um funcionário desonesto. Ficará chocado e horrorizado. Sairá impune. Tu irás para a prisão por 20 anos. E o que acontece ao teu filho então? O que quer? Sussurrou Mendes, lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Não estou a trabalhar para um jornal, disse Carlos. Estou a trabalhar com pessoas que querem justiça. Estou a montar um caso para a PJ, um caso de associação criminosa. E neste momento, tenho um dossiê que aponta para ti como cabecilha. Não, eu estava só. Eu sei, mas preciso de uma coisa para apontá-lo a ele. Carlos estendeu a mão. Preciso de uma prova física. O livro de contas real, um recibo de transferência bancária, algo que tenha o nome dele. Tu dás-me isso e eu dou-te uma tábua de salvação. Tornas-te testemunha de acusação. Obtens imunidade. Obtens proteção. Consegues salvar a tua família. Ele recebe o que merece. Mendes olhou para a mão de Carlos. Estava a chorar. Era um homem no fim da linha. Ele fez-me manter um segundo conjunto de livros, sussurrou Mendes. Como? Como seguro. Disse que era para os impostos, mas é o livro de contas real. Mostra o dinheiro a vir de Correia e a sair para as suas contas offshore pessoais. Está numa pena USB na minha pasta. Dama, Ricardo, disse Carlos. Isso é livre. Mendes remexeu na sua pasta. Tirou uma pequena pena USB preta. Colocou-a na mão de Carlos. Está tudo aí, disse Mendes.
Ele. Ele é um monstro. Eu sei, disse Carlos. Fechou a mão à volta da pen. Volte para o seu filho, senhor Mendes. Durma um pouco. Um agente da polícia judiciária entrará em contacto consigo amanhã de manhã. Carlos Silva afastou-se, o pequeno pedaço de plástico pesado no seu bolso. Tinha-o. Tinha Antunes. 2 semanas depois, Rui Antunes estava no palco de um grande salão de baile. Era a gala anual da fundação da cidade, no salão de eventos do Casino Estoril. Centenas da elite da cidade em smokings e vestidos de gala aplaudiam. Ele estava num pódio a aceitar o prémio Filantropo do Ano pelo seu trabalho generoso e inovador no financiamento do projeto Rochinol. Obrigado. Obrigado. Antunes sorriu, a sua voz suave. Nós, nesta sala, temos um dever. Um dever de liderar. Um dever de retribuir. E tenho orgulho de liderar essa investida. Os aplausos foram ensurdecedores. No fundo do salão, 2 homens em fatos azul escuros falavam nos seus pulsos. Ele está no palco. Vamos avançar. As portas principais do salão de baile abriram-se. Os 2 agentes da PJ entraram. Foram seguidos por mais 2. Não estavam de smoking. Caminharam calmamente, diretamente em direção ao palco. Os aplausos morreram. A sala ficou em silêncio. Antunes parou de sorrir. Parecia confuso. Posso ajudá-los, senhores? O agente principal subiu os degraus. Foi acompanhado por um 5º homem. Carlos Silva. O rosto de Antunes tornou-se de pedra. Silva. Qual é o significado disto? Vou mandar-vos expulsar. Segurança. Rui Antunes, disse o agente principal, a sua voz alta na sala silenciosa. Está detido por fraude por meios eletrónicos, conspiração para corrupção e branqueamento de capitais. Houve um suspiro coletivo da multidão. Isto é um ultraje, gritou Antunes. Não têm provas. Este verme, cuspiu ele, apontando para Carlos, tem forjado mentiras sobre mim há anos. Não precisamos das mentiras dele, disse o agente calmamente. Levantou um pequeno saco de plástico. Dentro estava a pen USB. Temos o seu livro de contas. Temos todas as suas contas offshore. E temos o testemunho completo e sob juramento do seu parceiro, o Sr. Ricardo Mendes. A cor desapareceu do rosto de Rui Antunes. Ele finalmente entendeu. Fora derrotado. Os agentes puxaram as suas mãos para trás das costas. O clique metálico e agudo das algemas ecoou pelo salão de baile. O que ele fez a seguir chocou toda a gente, pensou Carlos Silva enquanto observava o bilionário a ser levado do palco. Num pequeno apartamento do outro lado da cidade, as notícias da televisão estavam elétricas. Levado em algemas em frente às pessoas mais poderosas da cidade. Rui Antunes, o homem que possuía esta cidade, está acabado. Carla Santos sentou-se no sofá. Não estava a chorar. Estava apenas imóvel. Manuel Santos sentou-se ao seu lado, a sua mão nas suas costas. Mariana sentou-se no chão a ver o ecrã. Observou o homem que chamara serva à sua mãe, que chamara soldado raso ao seu avô, a ser colocado na parte de trás de um carro da polícia. Parecia pequeno. O pivô da notícia cortou para um repórter no local. Era Carlos Silva, rodeado por microfones. Senhor Silva, a sua reportagem foi finalmente justificada. Como se sente? Carlos olhou para a câmara. Parecia cansado, mas estava a sorrir. Sinto que, pela primeira vez em muito tempo, as pessoas certas venceram. O Sr. Antunes cometeu um erro fatal. Subestimou as pessoas que magoou. Pensou que eram invisíveis. Esqueceu-se que as pessoas que limpam o chão e esperam nas cozinhas, elas veem tudo. O pivô voltou. Uma reviravolta incrível, uma história de ganância, corrupção e, finalmente, justiça. Tudo provocado por uma denúncia anónima. No apartamento, Manuel desligou a televisão. A sala ficou silenciosa. Carla soltou um suspiro longo e lento. Acabou, sussurrou ela. Manuel olhou para Mariana. Pôs a mão no seu cabelo loiro. Conseguiste, minha menina. O teu avô está muito orgulhoso de ti. Mariana olhou para ele. Pensou no Sr. Antunes. Pensou na sua biblioteca cheia de livros que ele nunca lera. Ele tinha razão numa coisa, avô, disse ela.
Manuel olhou para ela, confuso. O que é, querida? Ele disse que o mundo está dividido em dois tipos de pessoas. Mariana pegou na sua mochila. Tirou um livro da biblioteca. Não era física. Era um livro grosso e pesado. Fundamentos de Direito Contratual. Ele só estava enganado sobre qual era qual, disse ela. Abriu o livro, pegou num lápis e começou a ler. E é aqui que terminaremos a história. Com a justiça servida, não por exércitos, mas por um livro de direito contratual nas mãos de uma criança que nunca devia ter estado ali. Espero que isto lhe tenha dado a oportunidade de sair do cotidiano e apenas divagar um pouco. Adoraria saber o que estava a fazer enquanto ouvia, talvez com um café tranquilo ou a preparar-se para a noite. Deixe um comentário. Eu leio mesmo todos eles. E se quiser ter a certeza de que nos cruzamos novamente, clicar em gosto e subscrever faz uma enorme diferença. Estamos sempre a tentar melhorar, por isso sinta-se à vontade para partilhar o seu feedback abaixo. Obrigado por passar este tempo comigo.